Leitura do dia 24 do livro Uma Vida com Propósito, e o tema de hoje é Transformado pela Verdade. As pessoas precisam mais que de pão para a sua vida, elas precisam se alimentar de cada palavra proveniente de Deus. Mateus 4:4. Agora me entrego a Deus, ao nosso Deus maravilhoso, cuja palavra poderá moldar vocês para que sejam o que Ele quer e conceder a vocês tudo o que precisem nessa comunidade de santos amigos. Atos 20:32. A verdade nos transforma. O crescimento espiritual é o processo pelo qual substituímos as mentiras pelas verdades. Jesus orou: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santificação exige revelação. O Espírito de Deus usa a palavra de Deus para nos tornar semelhantes ao Filho de Deus. Para tornarmos semelhantes a Jesus, devemos preencher a nossa vida, então, com a palavra de Deus. A Bíblia diz: por meio da palavra, somos unidos e moldados para as tarefas que Deus deseja nos incumbir. A palavra de Deus é diferente de qualquer outra. Ela é viva. Jesus disse: as palavras que eu disse são espírito e vida. Quando o Senhor fala, as coisas mudam. Tudo ao seu redor, toda a criação existe porque Deus disse. Lá no início da Bíblia, como que o mundo foi criado? Através da palavra. Deus disse. Foi pelas palavras dele que tudo veio a existir. Sem elas, você nem estaria vivo. Tiago observa: Deus decidiu nos dar a vida pela palavra da verdade. Por isso somos a mais importante de todas as coisas que ele criou. A Bíblia é muito mais do que um manual de doutrinas. A palavra de Deus gera vida, produz fé, promove mudanças, afugenta o diabo, realiza milagres, cura feridas, edifica o caráter, transforma circunstâncias, transmite alegria, supera a adversidade, derrota a tentação, inspira esperança, libera poder, esclarece a mente, cria coisas e nos garante um futuro eterno. Não podemos viver sem a palavra de Deus, cujo valor nunca deve ser subestimado. Você deve considerá-la tão essencial à sua vida quanto o alimento. Jó disse: dei mais valor às palavras de sua boca do que o meu pão de cada dia. A palavra de Deus é o alimento espiritual do qual você deve se alimentar para cumprir seu propósito. A Bíblia é chamada mel, pão, alimento sólido e leite. Essa refeição completa é o menu do Espírito Santo para o fortalecimento e para o crescimento espiritual. Pedro aconselha: desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Permanecendo então na palavra de Deus. Para se tornar um saudável discípulo de Jesus, alimentar-se da palavra de Deus deve ser a sua prioridade máxima. Jesus chama isso de permanecer. Ele disse: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos. Na vida cotidiana, permanecer na palavra de Deus inclui então 3 atitudes. 1. Devo aceitar a sua autoridade. A Bíblia deve se tornar o critério definitivo para a minha vida, a bússola no qual confio para saber a direção, o conselho é que dou ouvidos a fim de tomar decisões sábias e o parâmetro que utilizo para avaliar todas as coisas. A Bíblia deve sempre ter a primeira e última palavra em minha vida. Muitos dos nossos problemas ocorrem porque baseamos as nossas escolhas em critérios duvidosos, como a opinião de amigo, a cultura, a tradição, a razão, a emoção. O que precisamos é de um critério perfeito que jamais aponte para a direção errada. Somente a palavra de Deus supre essa necessidade. Somente a palavra de Deus tem essa possibilidade, A decisão mais importante que você pode tomar hoje é estabelecer que exercerá a autoridade máxima, estabelecer o que exercerá a autoridade máxima sobre a sua vida. Decida que, independentemente da cultura, da tradição
ou qualquer emoção, você escolhe a Bíblia como autoridade definitiva para você, para a sua vida. Estabeleça que antes de tomar qualquer decisão, você perguntará: o que a Bíblia diz sobre isso? O que a Bíblia diz a respeito? Determine que, quando Deus lhe mandar fazer uma coisa, você confiará em sua palavra e seguirá em frente. Quer a ordem faça sentido para você, quer não faça, independentemente de sua vontade. Adote a declaração de Paulo como sua afirmação pessoal de fé. Creio em tudo que concorda com a lei e no que está escrito nos profetas. Segundo, devo assimilar a sua verdade. Não basta somente acreditar na Bíblia, tá? Nós devemos impregnar a nossa mente dos seus ensinamentos, de forma que o Espírito Santo possa nos transformar com essa verdade. Existem 5 maneiras de fazer isso: receber, ler, pesquisar, memorizar e refletir sobre ela. A primeira é receber a palavra de Deus. Você recebe a palavra de Deus quando ouve e aceita sem reservas, ok? Então não tem uma mente fechada para isso, para ouvir, quando você ouvir a palavra de Deus. Toda vez que você sentir que não está aprendendo nada com o sermão, com o seu professor de Bíblia, você deve examinar a sua atitude, especialmente em relação ao seu orgulho. Deus pode falar até mesmo por meio de um professor mais enfadonho, se você for humilde e receptivo. A segunda, por mais de 2000 anos na história da igreja, somente o líder da comunidade eclesiástica podia ler a Bíblia. Agora milhões de pessoas têm acesso a ela. Você tem acesso a ela, então você consegue ler, né? Você pode ler. Então, o primeiro foi receber ao ouvindo, o segundo, ler. A leitura diária da Bíblia manterá o alcance da voz de Deus. A terceira é pesquisar. Ao estudar a Bíblia, é outra forma prática de permanecer na palavra de Deus. A diferença entre ler e estudar a Bíblia implica em 2 atividades adicionais: fazer perguntas sobre o texto e anotar suas impressões. Você não terá estudado realmente a Bíblia se não anotar seus pensamentos no papel ou no computador. Próximo, né? Que é memorizar. Quarto, memorizar a palavra de Deus. A sua capacidade de memorizar é uma dádiva concedida por Deus. Você pode achar que não tem memória, que tem uma memória fraca, mas a verdade é que já memorizou milhões de informações. O comum é que você se lembre do que é mais importante para você. E se a palavra de Deus é importante, você usará o seu tempo para memorizá-la. Por isso que no final do capítulo tem versículos para serem memorizados, né? Existem enormes benefícios na memorização de versículos. Eles os ajudam a resistir à tentação, tomar decisões sábias, reduzir o estresse, ganhar confiança, dar bons conselhos e compartilhar a fé com os outros. Quinta é refletir sobre a palavra de Deus, o que a Bíblia chama de meditação. Para muitos, a ideia de meditar evoca imagens de alguém provocando um estado de consciência neutro, deixando a mente fluir. E isso é exatamente o oposto da meditação bíblica. Meditação é o pensamento concentrado. É necessário um esforço verdadeiro. Você escolhe um versículo e pondera longamente a respeito dele. Como dito no capítulo 11, você sabe se preocupar, já sabe meditar. Preocupação é o pensamento concentrado em algo negativo. A meditação tem a mesma característica, mas está voltada para a palavra de Deus e não para um problema. E a última é: devo pôr em prática os princípios da Escritura. A gente tem que não só ler, ouvir, memorizar, mas precisamos nos tornar praticantes da palavra. De nada adianta a gente só ouvir, frequentar estudos bíblicos, estudar, se nós não colocamos a palavra em prática, né? Antes de ler o próximo capítulo, passe algum tempo pensando sobre essa questão. O que Deus já me pediu por meio da palavra que eu ainda não comecei a fazer? Escreva algumas medidas práticas para que você possa executar aquilo que você identificou. Tema para reflexão: a verdade me transforma. Versículo para memorizar: se vocês permanecem em minha palavra, serão realmente meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. João 8, 31, 32. E a pergunta para meditar é:
O que Deus já me disse em sua palavra que ainda não comecei a fazer? É isso, eu te vejo no capítulo 25, transformado pela provação. Tchau, tchau.